Olá, este é o Filosofia para Dar Sentido. Meu nome é Michael Gonçalves, sou professor e gostaria de te convidar a uma reflexão. Por acaso você já ouviu falar de Zima Blue? Bom, se trata da história de Zima Blue, um livro de Alastair Reynolds, não sei exatamente a pronúncia, é um conto maravilhoso que virou episódio de uma série de TV da Netflix chamada Love, Death and Robots. E é um episódio da primeira temporada que chama atenção, que brilha em relação aos outros, não pela técnica, não pela animação, mas pelo roteiro incrível, no qual uma jornalista está indo se encontrar com o famoso pintor Zima Blue, sobre o qual pairam mitos, porque ele é o artista mais importante do mundo, que vive recluso, não conversa com ninguém, de tempos em tempos revoluciona a sua arte, o que mostra um interesse incrível, a reflexão sobre a técnica, sobre a ideia de arte. Muita gente associa o conceito aristotélico de techné a esse texto, a esse vídeo, né? E eu acho que faz muito bem, porque é um debate interessante, né? O que é arte? É só a aplicação da técnica? Tudo aquilo que for feito com uma intenção, com uma função, é arte? Como que se constrói essa ideia? E o Zima Blue é um artista que, em tese, teria começado pintando seres humanos, se cansou de pintar seres humanos, começou a pintar o universo e seus quadros ficaram cada vez maiores, numa escala planetária, porque ele começa não só a pintar grandes painéis, mas ele vai pintando painéis que agora vão tomando dimensões colossais e em um determinado momento aparece uma figura geométrica com uma cor específica que é a cor Zima Blue. Esse objeto que aparece numa obra vai aumentando, vai ampliando até que ele tome toda a obra e ele comece a fazer intervenções que são pintar as coisas de azul, aquele azul. Isso se passa num universo futurístico, distópico, e teria se submetido a alterações físicas para poder sobreviver em situações muito extremas, como frio extremo, calor extremo, debaixo d'água sem respirar, e que os olhos dele pudessem capturar espectros incríveis e cores e imagens que o olho humano não é capaz de capturar, que ele teria feito todas essas intervenções técnicas e se tornado uma espécie de ciborgue, uma espécie de amálgama entre humano e máquina. Dá para pensar que ele é um sujeito angustiado, que está buscando alguma coisa, está construindo alguma coisa, e ele revela para a repórter que ele chegou a uma compreensão final do que ele é, da natureza dele, que toda essa jornada, na verdade, é uma jornada para entender a si mesmo, que a obra de arte dele era para isso, ele estava utilizando a obra para entender o que ele era, quem ele era, e aí ele descobriu uma história e agora ele ia fazer a sua obra final. E aí aparece, corta para a cena da obra final, na qual ele vai mergulhar numa piscina. E ele conta a história de que havia um robozinho, que era um robozinho limpador de piscina, e que uma inventora deu a ele inteligência artificial. E ele foi aprendendo a fazer o seu trabalho da melhor forma possível, criando estratégias novas para limpar a piscina. E depois ele foi adaptado para serviços domésticos e foi sendo adaptado. E aí ele mesmo dá a entender que aquele robozinho que foi sendo adaptado foi sobrevivendo e melhorando e criando até que se tornou Zima Blue. E a jornalista fica chocada com isso e fala: poxa, mas você não é um robô que se tornou humano, você é um humano que se tornou robô. Ele responde: eu já nem me lembro mais, eu não tenho mais certeza disso, eu não tenho certeza exatamente do que eu sou. Se eu sou um robô que virou humano ou um humano que virou robô. E aí ele vai para o seu ato final, ele mergulha na piscina, desmonta, o que dá uma sensação, em certa medida, de destruição, como uma experiência da lagarta de se tornar borboleta, é uma transcendência de vida, é uma transformação o que ele está passando, só que é muito chocante para as pessoas que estão vendo ali, porque o ídolo está sendo desmontado, essa é a melhor palavra, ele está sendo desmontado na frente de todos. Né? Então ele faz todo aquele movimento
passa por uma transformação, ele está sendo desmontado, desnudado, sendo colocado na sua natureza mais básica, diante de todos. E aí ele diz ter preferido voltar à sua raiz, que aquela corzinha azul, ela representava a cor do azulejo da piscina original que ele limpava, e que ele estava trocando a complexidade, a pressão, o trabalho intenso, a luta constante, a necessidade de produzir mais e mais, a necessidade de ser relevante, de ser sempre relevante, pela simplicidade de uma tarefa bem feita. Trocar a complexidade, trocar a riqueza, trocar o absoluto que todo mundo busca, entre aspas, pela satisfação simples de executar uma tarefa bem feita. E talvez você e eu saibamos muito bem o que é isso. Dar valor e se sentir bem por uma simples tarefa. De fazer bem feito uma coisa pequena, uma coisa simples. E é por isso que muitas vezes eu vou para a cozinha e quando a comida sai boa, eu fico muito contente. Às vezes é por isso que eu ligo para alguém, mando uma mensagem e é muito bom. Às vezes você fez uma coisa pequena, uma coisinha, né? E como foi bem feita, a satisfação é enorme. Tocar um violão, deixar a casa arrumada, organizar as coisas de um jeito que te faz bem, você fala, nossa, isso aqui está bem feito. E dá satisfação. E olha, ele está em busca disso. E pensar que quando alguém produz uma obra de arte, uma das grandes razões da obra de arte é a intenção. E aí fica a pergunta, se era um robô que estava fazendo aquela obra o tempo todo, produzindo aquela arte o tempo todo, aquilo de fato é arte? Será que é arte? Será que ainda tem o valor a ser consumido? A gente que observa nesse mundo alguns artistas que a gente não sabe exatamente quem são, que tem uma persona, mas tem um mistério sobre essa persona. Se acabar o mistério, será que diminui o valor? Será que diminui a potência da obra? Eu tenho meus palpites, minhas ideias aqui para pensar. Zima Blue é certamente uma obra para poucos botarem defeito, talvez gosto pessoal mesmo, mas do ponto de vista reflexivo traz muita coisa para pensar. Hoje eu queria pensar só sobre isso, só trazer a referência, explicar um pouquinho e chegar a essa ideia, essa compreensão de que muitas vezes o mais simples ele é mais satisfatório, né? Realizar coisas simples pode ser muito, muito, muito satisfatório. Fez sentido para você? Se você curtiu esse conteúdo, curte, compartilha, ativa o sininho, assina o canal. Eu vou ficar muito contente com a sua presença e vou continuar trazendo esse conteúdo, trazendo essas reflexões para vocês.